cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com estes irmãos, nos unimos a Ti em oração. Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma noite, culto de educação cristã. Estamos reunidos em nome de Jesus para a edificação, fortalecimento, orientação da igreja pela palavra do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que sempre respondem ao chamado do Espírito Santo para vir à casa do Senhor, para vir louvar, adorar, bendizer ao Senhor. E nós vamos começar assim, cantando um louvor, e já vamos recolher a oferta. Já vou pedir ao irmão Jonas, eu mesmo vou cantar aqui, e já vamos recolher as ofertas. E nós vamos abrir então a nossa harpa cristã, né? No cântico número 8. Número 8. Vamos cantar Cristo Jesus, o fiel amigo, aquele que nos ajuda em toda a nossa jornada, não nos desampara, não nos deixa sozinho, não nos deixa caído. Podemos até tropeçar, mas Ele nos levanta e nos guarda e nos acompanha com a sua misericórdia. Amém? Pedir aqui ao irmão Jonas que faça essa oração em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez agradecemos por este momento de aqui estarmos, ó Pai. E agora contribuir com a Tua obra, abençoando a Tua amada igreja, Senhor, que nunca falte nos lares do Teu Filho, Senhor. Continua com Teu povo, abençoando pelo poder do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Agora nós vamos todas as outras estrofes. Não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, ao pecador perdoará nela, Ele só, e pelo seu santo sempre vela, Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Amém. Glória a Jesus.
Ô irmão Jonas, o senhor é uma bênção. Glória a Deus. Nós estamos perseguindo o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, conforme os irmãos já sabem. Hoje nós estamos entrando na terceira carta, que compreende o texto do capítulo 2, versículo 12 ao 17. A carta à igreja de Pérgamo. A carta à igreja de Pérgamo, ela é um brado para a igreja, é um grito, endereçada à igreja. Ela não é um sermão para nós falarmos, ou seja, para mim dizer a vocês. Não. Melhor digo, não é um sermão de eu dizer de vocês, mas falar a vocês. A vocês. Então é uma carta dirigida a nós. A nós. Nós vamos examinar esse texto tão antigo, olhando sempre para o nosso coração, para nós nos vermos à luz dessas escrituras que estão aí posta. Os irmãos entendem que nós estamos passando cada dia uma carta, como mostrando para a igreja em todos os tempos, de todas as épocas. Por quê? Porque nós entendemos e já vimos aqui, que essas cartas elas nos servem para todos os tempos. Não é só para aquelas igrejas que estavam ali na Ásia. Tinha mais igrejas na Ásia, viu? Não era só 7 também, não. Essas aqui foram escolhidas para nos mostrar exatamente a compreensão dessas cartas para nosso tempo, para todos os tempos, Todos os tempos. Como já falamos aqui de Éfeso, a igreja fiel, mas que lhe faltava e tinha esquecido o amor, Como falamos já de Esmirna, que não há nenhuma reclamação a esta igreja, mas era uma igreja que estava sofrendo aflições, pobreza, blasfêmia, e também estava tendo ali uma perseguição. Falei isso na última terça-feira. E então nós vamos ler agora o capítulo 2, versículo 12 ao 17, que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês, ou você, alguma coisa, ou algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
darei o maná escondido. Também lhes darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles ou por aquele que o recebe. Bom, como nós estudamos, há sempre uma estrutura. Primeiro, a identificação, depois o louvor, depois a queixa, depois o aviso e depois a promessa. Então, é estruturado em 5 partes todas essas cartas. Primeiro, Jesus se identifica, e aí está no versículo 12. Essas palavras daquele que tem a espada de 2 gumes, ou de 2 fios, né? Isso aqui é um símbolo, né? É um símbolo. Já houve muito erro em cima desse símbolo, até que se cantava, a espada de 2 gumes, corta para lá, corta para cá, e tem que cortar mais a espada de 2 gumes. Corta, isso aí é do outro tempo, né? Havia... Bom, Jonas deve lembrar isso, né, Jonas? Então, aqui é uma identificação, né? Sem dúvida alguma, essa espada, ela tem um sentido de proteção. Pela palavra do Senhor, a espada corta para proteger a igreja, né? E também simboliza o julgamento. Por quê? A palavra de Deus, ela tem esse sentido de proteção e de julgamento. Alguém, quando diz isso, já traz uma outra figura, né? Que tem muita gente que vem na igreja com pá, outro vem com enxada, né? Então, já dando a ideia assim, ó, essa palavra é para fulano, é com pá. Então, só joga assim. E tem outro que já disse que é com a enxada. Não, essa palavra é para mim, já puxa para ele. Então, tem a pá, tem a enxada. Então, a espada de 2 gumes, ela tem esse sentido, julgamento a nós e proteção, né? Então, Jesus se identifica aqui, né, nesse sentido. Mas antes de nós olharmos propriamente esse sentido, né, de interpretação aí do texto, é importante nós olharmos o que estava acontecendo para nós interpretarmos, né? Havia um perigo que estava querendo assolar a igreja. Esse perigo era o perigo que, digamos assim, acontece com toda a igreja, que é a linha divisória da verdade para com a heresia. Esse é o maior perigo de todas as igrejas, porque tem uma linha divisória. Você fala e você tem que ter segurança de falar e não falar heresia. Você ensina, você tem segurança de ensinar para não cometer heresia, né? Para não se cometer heresia, tem que ter uma segurança da verdade, né? E como é que se comete heresia? Comete-se heresia quando eu sou influenciado ou pelo mundo, ou pelos meus próprios pensamentos, que é carnal, né? Ou mesmo até pelo diabo. Uma heresia, ela tem natureza das minhas próprias interpretações, dos meus pensamentos, ela tem natureza do mundo, que é a influência do mundo, ela tem a natureza em Satanás, né? Depois nós vamos olhar um pouco sobre isso, né? A igreja precisa enfrentar isso. E quando a igreja enfrenta isso, qualquer mentira, qualquer influência,
sempre há alguém que sofre. Seja uma fofoca, uma conversa maldita, né? Sempre alguém sofre. Nesse caso aqui, Jesus fala de dois grupos. O grupo que estava interpretando como Balaão e o grupo que estava interpretando como os nicolaítas. Bom, só que isso aqui, daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Nós temos que entender também essa cidade, antes de tudo, também para entender o contexto. O que era essa cidade? Pérgamo. Né? A palavra Pérgamo significa casado. Casado, isso mesmo. Né? O que acontece? Parece que essa igreja ela estava sendo paquerada pelo mundo. Ela estava flertando com o mundo. E aí que entra a heresia, o perigo da igreja se misturar com o mundo. É aí que entra a heresia. Nesse caso, nós temos que sempre lembrar a verdade que somos comprometidos com Cristo. Aonde é que a heresia acaba? Quando a verdade do Senhor Jesus Cristo é vista na igreja. Vista na igreja, ensinada na igreja. Né? Por exemplo, a igreja brasileira, ela sofre muito influências espírita. Oração, muito tipo de oração influenciada por até mesmo por jeitos de espiritismo. A igreja brasileira sofre muito isso. Mas também não vou trocar nesse ponto agora aqui. Né? Nós precisamos, irmãos, entender que a igreja ela precisa se apresentar santa, pura, verdadeira, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Né? O livro de Apocalipse, ele nos mostra o quê? Que o sistema do mundo, ele sempre procura entrar dentro da igreja, o mundo. Né? E como é que o mundo tenta entrar dentro da igreja? Aqui no Apocalipse, olha para mim, só um minutinho aqui. Ó. O mundo é representado por Babilônia. E você vai ver isso lá no capítulo 18, 19. Babilônia lá, ela é mostrada como uma meretriz. Mas não é uma meretriz lá da Gilberto Carvalho, não. Não é a meretriz lá da Avenida Colombo. É uma meretriz lá do Wall Street, lá de Paris. É uma meretriz luxuosa, que se veste bem, que tem um bom perfume. É uma meretriz que, segundo o capítulo 18, 19 aqui de Apocalipse, ela se veste de escarlate, uma roupa vermelha, atraente. Ela tem uma taça com um bom vinho na mão e ela convida as pessoas para participar do seu banquete, sentir o seu perfume. É isso, é uma figura de linguagem, é claro, aqui. Para dizer o quê? Dizer o mundo. O mundo que quer atrair a igreja. O mundo que quer através do quê? Do que ele oferece. Lá fala um monte de mercadoria que o mundo oferece. Ouro, prata, né? Até mesmo produtos sazonados, né? Que são comercializados. E se a igreja bobear, a igreja hoje, o mundo está entrando nela o quê? Para a pessoa buscar dinheiro, conseguir muito dinheiro para satisfazer o que o mundo está dizendo. Compra, coma, faça isso, compra aquilo, tal. E o que acontece? Hoje a igreja está sofrendo esse tipo de heresia que veio através de uma teologia da prosperidade. Tá. No livro de Apocalipse, então, existe isso. A igreja sempre é tentada a flertar com o mundo. Por isso aqui Pérgamo. Pérgamo por quê? Quer dizer casamento. Né? Então é o perigo da igreja querer outro, né, que não seja o seu noivo, que é Jesus Cristo. O ponto central dessa carta, meus queridos, é alertar a igreja sobre o perigo, então, da igreja se misturar com o mundo.
Então, a espada de dois gumes que sai da sua boca é para separar. Heresia para lá, verdade para cá. Juízo e misericórdia. Por isso, espada de dois gumes. Né? Então, para separar. Há uma linha divisória. Enquanto eu pregar e pregar a palavra do Senhor ensinando verdade, nós estamos seguros na palavra de Deus. Agora, se entrar heresia, aí é o perigo. Nós sabemos e temos informação que Pérgamo, né, era muito famosa por causa da sua biblioteca. A biblioteca de Pérgamo tinha cerca de 200.000 pergaminhos. Quando nós falamos em pergaminhos, nós estamos falando assim, não é de livro como esse não. Pergaminhos, para ter uma biblioteca que coubesse 200.000 pergaminhos, não imagine também um quarteirãozinho desse aqui não. Não, era algo muito gigante, muito grande. Né? Por exemplo, até onde se sabe, só o livro de Isaías precisava ser carregado por 60 boi. Tá? Só o livro de Isaías, que era 66 capítulos. Tá? Então, não era um livro assim, como se imagina, num volume como o nosso. Tá? Então, era muito volumoso. E, segundo se sabe, a maior biblioteca do mundo era em Alexandria. Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca. Daí, por conta de que, quando houve uma guerra em que boicotou-se o papiro do Egito, então passou-se a produzir lá em Pérgamo tipo de folhas como que de couro. Daí veio a ideia de pergaminhos, porque eles eram muito cultos. De Pérgamo veio os pergaminhos. Né? Então era um lugar onde havia uma cultura muito avançada e que eles então buscaram isso. Também que se sabe de Pérgamo é que era um berço da cultura médica, onde havia formação, cerca de 20.000 médicos se formaram e estavam em Pérgamo, muito conhecidíssimo. Daí nós podemos entender que quando Jesus fala a essa igreja, ele fala como um médico diagnosticando o problema. Então, ele dá um diagnóstico. Em primeiro lugar, ele faz um diagnóstico mostrando os sintomas da igreja. Né? Ele vê o quê? O problema sintomático da igreja é que ela estava aonde Satanás morava. Olha o versículo 13. Diz aí, sei aonde você vive. Esse sei aonde você vive é o diagnóstico de que alguém, por exemplo, se alguém sofre, por exemplo, estando em situação de moradia de ribeirinho, então ele vai dizer, olha, lá pode ter problema de malária, disso tudo. Quando Deus diz, sei aonde você vive, no original é exatamente o que o médico primeiro procurava saber, aonde a pessoa estava. Então era como Jesus estiver dizendo assim, ó, eu vou diagnosticar qual é o problema da igreja, porque eu sou um Deus soberano que conheço todas as coisas e sei o quanto o mundo pode te influenciar. Sabe, meus irmãos, Jesus conhece a igreja da Morangueirinha. Mais uma vez a gente tem que falar isso, né? E Deus sabe todos os nossos problemas. Deus sabe diagnosticar aonde vem o problema. Né? Então, está aí. Ele vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. No meio do quartel-general de Satanás. Né? Então, ele vê. Pérgamo, então, era muito importante por isso. Né? E o inimigo fez ali a sua terra, o seu lugar. Pérgamo, um centro cultural. Né? Pérgamo é destacado também, meus irmãos, por ser um centro paganista.
né? Todas essas cidades aqui, Éfeso, Esmirna, sempre tinham um panteão, um grande panteão. O que é um panteão? É um lugar onde havia vários deuses. A idolatria acampava, né? Quando você olha as figuras antigas, você percebe que lá tinha também uma acrópole, né? Onde ficava o famoso templo de Zeus. Tinha o templo de Zeus aí, né? Considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estava ali, né? E todos os dias levantava-se fumaça de sacrifício de animais cotidianamente, sacrificando animais a Zeus, né? Então, havia ali divindade como, é até difícil pronunciar esse nome, né? Esculápio, né? Era o Deus Salvador. E por que Esculápio tem a ver com a medicina? Porque esse Deus, ele tinha a forma de uma serpente, a forma de uma cobra, como o símbolo da medicina. Como símbolo da medicina. Não fica pensando quando você vê o símbolo da medicina para os médicos é porque eles cobram o dobro. Não, cobra ali não é cobra dobro, não. Embora que médicos são tudo careiro mesmo, né? Então, a cobra é porque eles cobram bastante mesmo, né? Mas acho que eles cobram porque eles também estudaram bastante, né? Um dia eu perguntei isso para o médico, até brinquei, ele ficou sério, né? E eu gosto de brincar só para ver as pessoas sérias, né? E daí eu falei, a cobra é porque vocês cobram bastante? Ele ficou sério, né? Mas, enfim, na verdade, a origem dessa cobra vem dessa divindade, Esculápio, né? Como estava relacionado à divindade, à medicina, à cultura. Claro que hoje eles nem pensam nisso, né? Mas estava relacionado, né? Então, ali havia cerca de 200 tipos de hospitais. Já pensaram? 200 tipos de hospitais? Mas esses hospitais, na época, eram santuários. Era santuário. Não era hospital como hoje, né? Porque a palavra hospital, hóspede, hospício, hospitalagem, tudo está relacionado. Hotel também está tudo relacionado. É onde tem pessoas para, no caso, hotel para descansar, hospício para ter pessoas que estão fora da casinha, né? Vamos falar assim. E aí está tudo relacionado. Hospital, né? Então está relacionado à relação da saúde, né? Então aí eles tratavam pessoas e a sede era ali em Pérgamo, né? Ali estava uma famosíssima escola de medicina, né? Então para ali peregrinava doentes de toda parte do mundo em busca de saúde, né? E o que acontece? A crendice misturava com medicina. Então, virou uma cidade assim muito, vamos dizer, culturalmente, tem uma palavrinha para isso, né? Que se chama cosmopolita, uma cidade que agregava cosmos, quer dizer, conhecimento de todas as partes, cultura de todas as partes, agregou e influenciava a igreja, né? E Jesus, sabendo disso, que a igreja estava sendo influenciada pelo mundo, porque a igreja, irmão, ela não é um hospital, a igreja não é... A igreja é a igreja de Jesus Cristo, o mundo é mundo, a igreja é unicamente do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter médico na igreja? Podemos. Podemos ter advogado na igreja? Podemos. Podemos influenciar as pessoas para que estude? Podemos. Mas não é o médico, não é o advogado, não é o psicólogo que determina a palavra na igreja. Não. A palavra aqui é de Jesus, né? Não é o mundo. Não é o mundo com o seu conhecimento secular que influencia. Qual é o problema das igrejas hoje? Psicologia está influenciando a igreja, humanismo está influenciando a igreja, tantas coisas. Então, o que acontece? É preciso a espada de dois gumes, a palavra bem ensinada para que separe secularismo de cristianismo, verdade de ideias, filosofias.
Por que há conflitos hoje com os estudantes? Porque justamente é uma influência muito grande neles. A palavra de Deus é outro assunto. A palavra de Deus é verdade absoluta. Então, nesse sentido, seguindo por esse caminho, o Senhor Jesus diagnostica a igreja. Olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei aonde você habita. Eu sei aonde você está. O que ele está dizendo? Estou sabendo que está tendo uma influência do mundo aí. E por isso, ele relaciona até o nome Pérgamo, casamento. Vocês estão se deixando influenciar. Em Pérgamos, irmãos, também tinha outro problema cultural. A influência do culto ao imperador. Né? E eles cultuavam a César. No caso dessa época, era Augusto. Né? E, evidentemente, que a igreja não dizia que César era o Senhor. E, por não confessá-lo como Senhor, eram também mortos. Né? E eles ali cultuavam e glorificavam a César, dizia que César é o Senhor, e não podia dizer que Jesus Cristo era o Senhor. E a igreja, ela nunca deixou de fazer isso. Né? Mas o quarto ponto para detectar aqui é o que é interessante, que está escrito que ali estava o trono de Satanás. Estava o trono. Então, podemos dizer que Pérgamo era o lugar onde o diabo morava. Lá estava o seu trono, que ele comandava. Né? Pérgamo. Será que aonde hoje é o trono de Satanás? É uma coisa a se pensar. Né? Ele quer colocar o seu trono sempre em algum lugar. Né? O trono de Satanás, irmãos, aqui mostra que havia nessa cidade muitas pessoas possuídas, confusas, depressivas, angustiadas, né? E aonde Satanás habita, irmão, a cegueira espiritual. Olha isso que nós vamos repetir aqui, que está acontecendo aí no Brasil. Um médium, mais de quase hoje chegando a 500 pessoas denunciando abuso sexual. Que cegueira é essa? Que cegueira é essa? A pessoa tentar curar outro. Será que ele vai se defender assim? Isso era método da cura, se esfregando seu órgão sexual na pessoa? Que absurdo! Que absurdo! Isso aí só pode ser coisa do diabo, não é possível ser de outra coisa. É a ignorância. E uma cidade inteira lá, a Abadiana, Abadia, né? Abadiana? Abadiana ou Abadia? Uma coisa assim. Abadia é lá o templo lá, né? Abadiana. Isso mesmo. Até por sinal é o nome de um templo, né? Abadia, um templo é isso mesmo, né? Estou olhando aqui para a Elisa, que uma vez ela já me falou da abadia, né? Que é um templo. Então, e está aí, cegueira. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento. Quantas pessoas cegas? Aqui Pérgamo revela isso. Né? Então, o que acontece? Cristo vê a igreja ali, enfrentando essas dificuldades, enfrentando esses problemas, e ele diz assim, olha, eu sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel. Fiel. Essa palavra é muito boa. Né? Permanecer fiel. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o Senhor Jesus identificando os problemas da igreja. Primeiro, ele se identifica, ele diz, eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 gumes na boca, simbolizando que ele separa, e aí ele manda agora um louvor para a igreja. Né? Você permanece fiel. Fidelidade, irmãos, no meio das dificuldades não é fácil.
Fidelidade no meio de tanta influência de heresia não é fácil. Hoje é muito fácil a gente ser influenciado por heresia. Qualquer aparelhinho de celular que você abre, você vai ver, né? Eu vou até dizer um particular, atendi uma mocinha agora, né? A cabeça dela tão confusa, tão confusa, tão confusa. E olha, nem eu sabia. Foi dessa igreja até 2016. Aí ela ficou tão perturbada porque ela desfez umas orações para os santos, pastor. Olha, da igreja, nem sabia, nem conhecia. Mora aqui, Jonas, na São Domingos, começo. E aí depois que ela, não sei se ela orou para São Gabriel, São Benedito, que santo que foi, e chegou aqui perturbada, ela tocava o interfone, perturbada, percebi que ela estava perturbada, né? Aí o porquê? Eu traí, pastor, traí minha religião. Eu falei, mas calma lá, você foi dessa igreja? Fui. Aí eu procurei saber, nem chegou a ser batizada, frequentou, aprendeu, mas não firmou na verdade. Agora veio hoje perturbadinha aqui. Nós estamos vivendo num mundo assim, as pessoas estão ficando perturbadas, porque o nosso inimigo não dorme, ele não brinca, ele age. Aí eu fiquei ali bastante tempo com ela e já marquei um outro momento, né? Já orei por ela, e assim as pessoas. As pessoas, nós estamos vivendo isso. Mas aqui o texto diz que a igreja estava sendo fiel apesar de tudo, né? Ela diz o Senhor assim, né? Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. Então é aqui onde está a segurança contra a heresia. Não renunciar à nossa fé é aquilo que nós cremos, irmãos. O que nós cremos, né? Nós cremos. No que nós cremos? Vamos lá, para não cair em heresia. Primeiro, nós cremos num Deus único em 3 pessoas. Nós sabemos que somos uma igreja de confissão de fé trinitariana. Nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em 3 pessoas. Quando é que acontecem as heresias? Quando as interpretações estão erradas. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas não creem que Cristo Jesus é Deus, né? Por exemplo, Charles Russell, da condição dos Mormons, eles não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Eles creem num Deus que se relacionou fisicamente, né, com uma pessoa chamada alma. É tão louco o livro dos Mormons que você começa a ler e é bom não ler, viu? Eu não estou aconselhando. Agora, eu li bastante, por quê? Porque quando eu estudei, eu precisei ler, li inclusive também o livro além dos Mormons, li o Alcorão, né, que são cheios de heresias, e li fazendo o trabalho para me grifar onde estavam as heresias. É muita heresia, muita heresia. Por quê? Na interpretação. E o que, por exemplo, os testemunhos de Jeová cometem de heresias? Por quê? Porque eles pegaram e alteraram as palavras do original, diminuindo, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, colocando assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus. Não fala que o Verbo era Deus, eles colocam lá um Deus. Então eles categorizam Jesus como um Deus inferiorizado a Deus Pai. Ou seja, aí já distorce toda a palavra do Senhor, né? Eles não categorizam também o Espírito Santo como uma pessoa. Então as heresias aqui, no caso, diz aí que eles não renunciaram à fé na pessoa de Jesus Cristo. E aqui está o louvor, né, que Jesus fala sobre eles. E isso aqui, irmãos, é um retrato escatológico. A igreja sempre foi atacada nas suas verdades centrais.
E eu vou dizer mais, irmãos. Olha, qual a razão, por exemplo, de uma igreja numa terça-feira muitas vezes estar vazia? São influências. São influências. É luta, irmãos. Lutar com a palavra, ser operário da palavra, é lutar com as armas da luz. As pessoas, hoje, elas se veem, vamos dizer assim, atacadas, principalmente nas ideias mundanas de prazer, de fazer o que gosta. Igreja, assim, geralmente, cansa demais, vamos uma vez só. Né? São ideias mundanas que atacam a igreja. Ataca a igreja. Né? Então, aqui, o Senhor também estabelece uma queixa. No versículo 14 começa a queixa. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que apegam ao ensino de Balaão. Para estudar sobre isso, temos que ver Números 23. Então, se quisermos dar uma puxada aí, em Números 23, quem era Balaão? No caso aqui, eles ensinavam os ensinos de Balaão, ali em Pérgamo. Em Números 23, versículo 24, dá para entender resumidamente quem era Balaão. Números 23, versículo 24, é o que nos mostra, que diz assim: e Balaão respondeu, não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? O que aconteceu com Balaão? Balaão, ele tentou tirar lucros materiais de Balaque para amaldiçoar Israel. Tipo assim, eu faço, mas você tem que me pagar. A doutrina de Balaão, irmãos, hoje ela está espalhada em muita igreja. Achei até engraçado, né? Vou falar uma coisa aqui muito particular, não tinha falado para ninguém. Vou falar para vocês aqui. Nem em casa eu não tinha falado. Eu, esses dias, levei os nossos carros numa oficina. E o senhor que eu estou levando na oficina, eu percebi que ele é muito católico fiel. Aí agora, por último, quando eu fui ajustar algumas coisas no para-choque da Civic, ele falou assim: pastor, o senhor faz a Civic e eu aceito o pagamento em oração. Aí eu falei: olha que armada. Falei: não, eu não pago nada em oração, não, vou pagar em dinheiro mesmo. Não, pastor, se eu quero que o senhor faça uma oração. Falei: olha, eu oro para a tua oficina, para o teu trabalho, inclusive, posso fazer isso agora, mas para mim orar não tem nenhum centavo que eu cobro para orar. Gente, se tem uma coisa que me aborrece é isso, sabe? Pessoa olhar pastor tentando ter uma ideia de que pastor é um homem que tem que ter lucro em tudo. Eu odeio isso, gente. Eu odeio esse pensamento de que pastor tem que ter vantagem nisso, vantagem naquilo. Eu pastorei uma igreja, irmãos, que tinha lá um pastor antes, só Deus na causa para substituir esse pastor. Porque ele ganhava de todo lugar, ele ia e fazia oração, e a igreja estava cheia de coisas lá, sabe? Assim, tipo, tinha 5 freezer na igreja, só para vocês terem uma noção. Vivia cheia. Eu falei: não, eu não faço isso. Eu não consigo fazer isso. Criar amizade com um açougueiro e fazer de vez em quando oração, e daí passa lá e ele me manda uns quilos de carne, criar amizade com não sei quem, com não sei o quê, e quando precisar. E eu não sei, eu não consigo ter essa natureza, irmão Jonas, para ser bem sincero. Já vi algumas vezes que pastor pode ter vantagem, sim, mas nunca. Nossas filhas, teve o retiro. Jonas sabe aqui. Paguei ou não paguei o retiro, Jonas?
Esse negócio de ter vantagem, o retiro lá, o pastor não vai pagar. Que ter vantagem? Eu sou um membro da igreja. Sou um membro da igreja. Não gosto dessa ideia, não sei. Eu acho que isso aí é doutrina de Balaão. Tirar lucro de igreja, ficar lucrando. O pastor vai construir 5, 6 igrejas daqui para lá e tal. Mas daí é o seguinte, ele compra só naquele depósito. Aí o depósito fala assim, ele fala assim, também estou construindo uma casa aí, porque eu estou construindo você me dá lajota. Eu vi já pastor fazer isso. Vi pastor construir casas, só em vantagem de ser pastor. Não concordo. A internet lá está filmando, eu digo olhando para todo mundo, não concordo. Doutrina de Balaão. Ficar tirando lucro em coisas que não é assim, não. No sentido aqui, nós entendemos que Balaão, ele desejou tirar lucro material aqui, irmãos. Na sua condição espiritual. Ele era um profeta. E o que acontece? Aí ele pôde perceber que não havia condição de amaldiçoar Israel. Não havia condição. Não há, irmãos, ninguém abençoa ou amaldiçoa a igreja. Porque não deu isso e você... Não, a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Jesus diz aí, eu tenho contra ti que toleras a doutrina, os ensinos de Balaão. Imagina, irmãos, numa cidade onde tinha tanta medicina, vocês não imaginam que isso aí dava muito dinheiro? Tinha muito dinheiro nessa cidade. Tinha muito dinheiro. Então, as doutrinas heréticas que hoje se divulga nas igrejas, que é doutrina de prosperidade, ela tem nessa origem aqui. O crente pode prosperar? Pode. O crente pode, o pastor pode usufruir das bênçãos. A Bíblia diz que quem sacrifica no altar também que viva do altar. Eu posso sim ter as bênçãos do altar, da oferta, dízimo, mas tudo de uma forma organizada, funcional, bem administrada. Não fazendo como os filhos de os filhos de Eli, enfiando o garfo no melhor da oferta lá e ficar... Não, aí também não. Então tem que ser de forma administrativa, organizada. E heresia entra por aí. Coisas da ideia, coisas da cabeça da pessoa. Aí eu chamei o senhor que estava fazendo o trabalho, falei, olha, eu creio nas Escrituras e nunca posso sequer pensar em fazer em oração pensando... Não, é porque tinha um pastor assim, falou, não vamos tocar no outros pastor, eu estou falando de mim, já foi querer misturar. Falei, vamos lá, eu vou orar pelo senhor. Vamos lá, orei. Falei, eu quero que o senhor cobre o que tem que ser cobrado. Ficar tirando vantagem de pessoas. Então, é isso aqui. Então, a igreja, ela tem influências do mundo. A política, por exemplo, toda essa relação de corrupção hoje, é tudo mordida das grandes. Vão mordendo aonde? Aonde tem dinheiro rolando, ali as pessoas fazem as coisas injustamente. Essa é a doutrina de Balaão. Essa é a doutrina. Eles aconselhavam que valia a pena cultuar aí o imperador, irmãos, porque você tinha lucro em cultuar o imperador. Tinha lucro. Eles traziam benefícios. Se cultuasse o imperador. Se você for olhar, tem muitas vantagens as pessoas serem mundanas. Tem muitas vantagens. Até nós cantamos o prazer à vista linda desse mundo sedutor.
O mundo é sedutor. O mundo seduz. Vamos lá, vamos só olhar um pouquinho Apocalipse 18, só para os senhores ver a quantidade de relação do mundo aqui no versículo 11. Ó. Olha a quantidade aqui. Ó. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Olha aí a relação agora. Artigo como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira, de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canelas e outras especiarias, incenso, mirra, perfume, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagem. Hoje pode colocar aí Ferrari, Volks, Mitsubishi, pode colocar aí tudo nesse cavalos e carruagem aí, tá? Corpos de alma aí pode colocar Ronaldinho, Messi, pode colocar esses que estão negociando hoje, né? Jogador por... O São Paulo hoje comprou um jogador do Atlético por 7.000 euros. Né? Já pensou? Um jogador? Aqui no Brasil já é o segundo maior negócio do jogador brasileiro, foi feito hoje. Né? E 7 mil. Então, ó, negócios de corpos, de almas, de ser humano. Quanto vale a Gisele Bündchen? Para um Gisele Bündchen disse lá. É caro. Isso tudo é o mundo. É o mundo com seu sistema econômico. E está aqui, ó. Um dia, isso tudo vai cair. Por quê? Porque essa Babilônia é sustentada não na palavra de Deus. A Babilônia é uma prostituta. Ela envolve, ela traga as pessoas, ela embriaga, o mundo embriaga. Hoje, irmãos, para o crente ter uma mente pura, sã, na Bíblia, eu fico vendo Jonas aí, negocia, o dia inteiro corre, e tem que trabalhar, mas ele não pode, ele tem que orar, Senhor, que o mundo não me embriague. Eu louvo a Deus pela vida do Jonas, porque o Jonas já passou aí por situação difícil ali como era o nome da sua cidade? Limeira. Mas está aí de pé, firme, com a Bíblia aberta, homem crente de verdade. Por quê? Porque não deixou, mesmo sofrendo negócio, porque por certo já passou por negócio difícil, mas sabe que a maior riqueza que ele tem é Deus. A maior riqueza que nós temos, Senhor. Não tem doutrina de Balaão na tua vida, né, Jonas? Não tem doutrina de Balaão. Serve ao Senhor com pureza. A gente tem que servir a Deus com pureza. Não deixar essas coisas nos agasalhar o coração. A prostituta é isso, é aquela atraente. Quando a prostituta abraça mesmo um homem, com aquele perfume, com aquele jeito dela, não tem mais quem escapa. Né? Só o sangue do cordeiro. Né? Então ele está retratando aqui uma figura de linguagem. Não é que a igreja é abraçada por uma prostituta, não. Aqui é retratando uma figura de linguagem. Né? Então, olha como é ela, ó, o versículo 5, leia aí, ó. No versículo 3, diz assim: pois todas as nações beberam do vinho da sua fúria, das suas prostituições. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então, ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que você não participe dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja, pois os pecados da Babilônia acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. E note bem, ela até diz, olha, o versículo 7, olha como ela diz: façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como uma rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Olha, ela dizia assim, ó, o mundo, ninguém nunca, você pode vir pertinho de mim, você não vai sofrer não. Esse é o mundo. Ela diz, olha, eu fiz questão de falar uma vozinha até como se fosse, é a atração do mundo.
É a atração do mundo. Mas o que vai acontecer? Vai ouvir uma voz. Caiu a grande Babilônia. Um dia o mundo vai passar. Pérgamo é o retrato da igreja que sofre essas influências do mundo. E olha como nós sofremos hoje, irmãos. As pessoas, elas não estão vindo mais na igreja puramente para defender a sua fé, defender o seu amor, defender a sua crença. Mas aí surge um aviso. Olha o versículo 16, o aviso. Arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei com a espada da minha boca. Aqui é outra vinda de Jesus, é vir com juízo. Ele está avisando, arrependa-se. Essas atitudes, irmãos, levaram a igreja a praticar indulgência. Indulgência é uma das maiores heresias que a igreja já sofreu. Compre um pedacinho do céu. Meu Deus. Já pensou, irmã Rose? Quanto a senhora pagaria por um pedacinho do céu? É isso. Já negociaram pedacinho do céu. Né? E hoje não estão negociando. Estão negociando as bênçãos, fazendo negócio de nós. Se o camarada é líder de uma igreja, ele faz negócio. Sabe como ele faz da doutrina de Balaão? Olha, na minha igreja, tipo assim, se ele tem uma igreja que tem 10 mil votos, ele negocia aquilo. E tem vantagem. Tem muitos pastores que estão tendo vantagem. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Existe, irmão, igrejas hoje mergulhadas em corrupção. Que dinheiro que não era para vir, não era desse jeito, não. Ela está mergulhada em corrupção. A espada da boca de Jesus é quando levanta um homem de Deus e prega a verdade, aí acontece, é capaz que ele até sofre e morre como morreu esse Antipas aqui, ó. Quer ser um Antipas, ô Edinaldo? Vai morrer, filho. Vai morrer. Se levantar mesmo assim, ó, cheio do Espírito de Deus, meu filho, pode preparar teu pescoço. Fiel testemunha, hoje, testemunha da palavra fiel mesmo, levanta para você ver. Perseguido, queridos, perseguido, entendeu? Por que muito profeta hoje aí? Porque ele também só pensa nisso aqui, ó. Agenda dele, lucro, tal, virou negócio, virou negócio. Você vai ligar para a pessoa, a primeira coisa que você tem que perguntar, mas quanto você cobra? Meu Deus! É o negócio do Balaão aqui, ó. É o negócio dos nicolaítas. Isso aqui, irmãos, é revelação de Jesus. Isso aqui é a palavra do Senhor Jesus. Essas 7 cartas aqui, irmãos, toda a igreja devia estudar. Porque a gente tem cartas na Bíblia de Paulo, são 13. Tá? Quais são elas? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Colossenses, Timóteo, Tito, 1ª e 2ª Timóteo, são cartas pastorais. São cartas gerais de Pedro. Aqui é carta do Senhor Jesus. São 7 cartas.
Paulo é do Senhor. Sim, fala de Corinto, fala ali estão. Mas aqui, irmãos, note a relevância dessas cartas. É um retrato para as igrejas, dizendo: ninguém nunca vai escapar dos olhos de Jesus. Ele conhece a igreja, ele sabe quem é fiel, ele sabe quem está temendo a Deus, ele sabe quem está orando, ele sabe quem está com a sua lâmpada acesa. A vigilância foi retratada na escola dominical pela irmã Célia, das Virgens Prudentes, que não tosquenejaram, esperam o noivo. É tão sério isso aqui, tão sério essa carta de Pérgamo, que é o perigo o quê? Da igreja daqui a pouco. Ela está namoradinha com o mundo. E, por que não dizer, até casada com o mundo. Prostituiu. Prostituição na igreja é isso. E aí, em vez de ser fiel à palavra, em vez de ser fiel aos ensinos, faz como o Balaão. Pensa no lucro. Pensa noutra coisa. E deixa de ser fiel. Não é fácil, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. E sério. Um pastor um dia foi jantar na minha casa depois que ele pregou. Aí fizemos uma janta. Ele falou assim: se eu pregasse metade no tempo, eu era bem mais jovem, né? O pastor ia lá no Quebec, no começo. Se eu pregasse metade do que você prega, eu já era rico. Gente, aquilo foi uma ofensa tão grande para mim, que desqualificou, nunca mais tive simpatia por esse pastor. Desqualificou totalmente a minha relação. Eu tive muita dificuldade de entender esse negócio de igreja, nesse sentido. Eu sei que eu tenho uma família, eu tenho necessidades. Mas você pensar em igreja em fins lucrativos, está errado. Está errado. Bom, o Senhor Jesus avisa aqui: arrepende-se, senão a espada, como diz, vai comer, nego velho. Vai vir a espada. Aí vem a promessa. Vamos parar um pouquinho nessa promessa aqui. Versículo 17. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido. Também darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito. Vamos parar para pensar. Maná escondido. Que maná escondido é esse? Eu não vou entrar tanto no maná escondido, porque eu vou dedicar outro momento para esse maná escondido aqui. Vamos parar um pouquinho e pensar nessa pedra branca. Porque o maná escondido aqui, irmãos, ele está dizendo assim: você que é vencedor, você que luta pela palavra, eu vou te sustentar espiritualmente. É isso aí. Ele não está dizendo: você não vai ser sustentado com dinheiro, você vai ter o sustento espiritual. O sustento espiritual, para mim, é mais importante do que dinheiro. O maná escondido é sustento espiritual. A coisa que me deixa fora do eixo é eu chegar numa igreja e não ter um sustento espiritual para ela. Não ter uma palavra. E tem púlpito que não tem mais pão, tem palha. Não tem mais trigo, só ficou a palha. Não tem mais pão, não dá mais pão para o povo. Ele está dizendo: você, vencedor, eu vou sustentar você com o meu pão. Eu vou te dar o meu pão. Faz tantos anos que eu como desse pão e nunca deixou de cair na minha vida, graças a Deus. Que é o alimento espiritual. E Deus é fiel, irmãos. Ele sustenta. E ele diz mais aqui, vou dar uma pedra branca. Pedra branca? O que é isso? Tem no mínimo 5 interpretações para esse negócio aqui de pedra branca. Tá? Em primeiro lugar, pedra branca
se dava, porque era uma pedra rara, para o escravo, que o dono dele dizia assim: você agora é liberto. Então ele dava uma pedra branca com o nome escrito. Ele guardava aquela pedra branca. Aonde ele fosse, que alguém tentasse pegar ele tirava o nome do seu dono naquela pedra branca, então ele era tido como liberto. Era isso que poderia estar dizendo aqui. Também era dada uma pedra branca para aqueles corredores que corriam maratona. O que chegava em primeiro lugar, ele tinha tanto louvor para a sua vida que eles davam uma pedra branca como o campeão daquela corrida. Então, pedra branca poderia se aplicar, em primeiro lugar, a pessoas que eram libertas, que tinham o nome do seu Senhor naquela pedra, e também as pessoas que tinham corrida ou lutado lutas e tinham sido vencedores naquela luta contra os seus opositores. Também era conferido aos guerreiros. Quando voltavam das batalhas, os guerreiros que tinham vitoriosamente voltado das batalhas, era dado a eles uma pedra branca, ao guerreiro que vinha. Obviamente que o Senhor Jesus está dizendo aqui assim, você guerreiro, você lutador, você corredor, você que foi liberto, eu tenho uma pedra branca que vou te dar, e você vai ter esse louvor de alguém que combateu, de alguém que lutou, de alguém que foi até o fim. Essa é, irmãos, a nossa esperança. Um dia nós teremos do Senhor um galardão. Vale a pena, o mundo está aí atacando a igreja, querendo dividir a igreja, mas nós vamos continuar lutando pela palavra. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Eu nem olhei e o tempo passou tão depressa, e nós vamos ficar de pé agradecendo ao Senhor, porque somos uma igreja que queremos andar em pureza. Existe, irmãos, igreja no sentido coletivo e no sentido individual. No sentido individual, nós entendemos, irmãos, que o Senhor conhece os que são seus. Pode ser que no meio de uma igreja dessa, o Senhor busque o salvo no meio dos crentes. O Senhor busca. Então, o que cabe a nós? Permanecer fiel. Permanecer fiel. Não tinha lá, então, os da doutrina de Balaão? Não tinha lá? Estava lá no meio. Estava lá no meio. Mas tinha os fiel também. Olha a igreja de Corinto. Não tinha lá os que até cometeram incesto? Mas como é que Deus chama a igreja de Corinto? Aos santos que estão em Corinto. Por quê? Porque também tinha os santos. Não tinha as 10, 5 não era louco, 5 não era prudente? Tinha. Não tem o joio, mas também não tem o trigo? O que faz valer a pena é nós. Tu, porém, permanece fiel. Amém? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vou convidar aqui o irmão Jonas para orar e nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você recebe essa palavra? Graças a Deus, né? Que Deus abençoe ricamente. Graças a Deus, irmãos, por essa linda palavra que temos ouvido esta noite, de aprendermos como ser um verdadeiro cristão. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esse momento tão lindo que o Senhor nos concede de aprendermos da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, ensinando-nos a ser fiel a Ti. Deus esteja conosco, nos abençoando a Tua igreja, ó Pai. Livrando, Senhor, das ciladas do maligno, e que a Tua igreja, Senhor, continua servindo a Ti, esperando o dia da Tua volta, Senhor. Que não venha se corromper com este mundo,
mas ser fiel até o dia que o Senhor vem buscar o teu povo, nós estejamos prontos para arrebatarmos juntamente contigo. Fica conosco, Senhor, despede o teu povo em paz, levando cada um para o seu lar, debaixo das tuas mãos potentes de misericórdia. Seja com teu povo, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E digamos juntos, amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, que a vinda dos irmãos até a casa do Senhor se reverta em bênção para cada um de nós. Amém?